Qual é o melhor professor de inglês? O professor brasileiro ou gringo? Como escolher dentre tantos cursos de professores da internet? Tem professor que cobra R$10 hora aula, tem professor que cobra 200. Tem professor que diz que só dá aula de conversação, tem professor que faz inglês para negócios, entre tantas outras propostas. Eu recebo muito essa dúvida sobre qual professor escolher. Porque o brasileiro conhece bem o português e vai explicar melhor. Porque o professor nativo força você a pensar 100% inglês. O melhor professor de inglês é o didático, seja ele nativo ou brasileiro. Custe ele 10 ou 200 reais, o melhor professor de inglês é aquele que consegue te fazer entender de fato. Vamos lá. Didática é a arte de transmitir conhecimento, ou seja, a técnica de ensinar. Você não necessariamente precisa de um professor de inglês para aprender inglês. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você queira saber, coloca aí no Google. Pesquisar no Google não é garantia de aprendizado. A didática sim, que é garantia de aprendizado. Aliás, a didática é muito mais importante do que o conhecimento em si. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Você já teve um professor maravilhoso de um tema que era aparentemente chato? Ou pior, você já viu o nome de uma matéria que parecia ser muito empolgante, muito legal, e quando o professor foi dar aula, ele só falava da vida dele e a aula foi um tédio? Pois é, coleguinha, faltou didática. A didática pode ser um dom de alguém, ou ela também pode ser uma técnica adquirida. A verdade é que poucos professores de inglês se preocupam com ela. Muitos aprendem a falar inglês, seja jogando videogame, Muitos aprendem a falar inglês, seja jogando videogame, seja morando no exterior, fazendo cursos, e daí ele vai dar aquela aula de conversação e pergunta How was your weekend? E aí vai traduzindo para o inglês tudo que você quer falar. Isso é aula de inglês? Tá parecendo mais uma dublagem. Didática tem muito mais a ver com impactar o aluno de alguma forma que ele de fato aprenda e retenha esse conteúdo. Um bom exemplo de recurso didático é a associação. Se eu vou te ensinar a palavra terno em inglês, gente, na hora eu já falo. Lembra daquela série do Netflix, Suits? É uma série de advogado. Advogado geralmente usa terno, logo, suit é terno. Voilá! E aquela dificuldade de saber qual dessas duas palavras aqui é plural e qual que é singular. Simples. Se o aluno gosta de filmes de super-herói, lembra ele do Superman. É um cara só, né? Então é com A. E os mutantes do Xavier? Os X-Men. São vários, não são? Então é com E. Teacher. Eu tenho dificuldade com right e left. Ok, faz assim com a mão. A mão que formar um L vai ser a esquerda. Esquerda, left. Left, esquerda. Olha só o L. O aluno tem dificuldade com as palavras with e without. Canta pra ele. Without you. Na hora de ser didático, vale até cantar para o seu aluno. Um método de inglês, ele tem que ser propício à didática. O caminho tem que levar em consideração as melhores práticas de didática. Tendo trabalhado nas maiores franquias de idiomas do Brasil, eu percebi que muitos métodos dependiam da preparação de aula do professor, porque a sequência metodológica não era tão clara. Você ouviu falar que aquela escola lá do seu amigo que ele está estudando é boa? Poxa, talvez seja o professor que é didático. Métodos de inglês do Brasil! Se vocês estão me vendo aqui, pelo amor de Deus, parem de ensinar push e pull juntos! Isso confunde o aluno, não é didático. Vai ensinar comparativo e superlativo? Ensina um, pratica, 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 revisa e bem depois mostra o outro. Não ensina os dois de uma vez porque não é didático. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o que é didática, bora conhecer os meus recursos didáticos? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que as 4 bases do meu método são fonologia, prática, revisão e didática. Então, se você quer entender o que é fonologia, prática e revisão com mais profundidade, clica em algum lugar aqui que vai ter um link te levando para esses vídeos. Agora, vamos para a vertente que dá sentido para todas as outras.
os recursos didáticos do meu método. Teatro! Isso mesmo! Como um grande consumidor de teatro, eu importei alguns aspectos dessa área para ensinar inglês. Antes de eu explicar quais recursos teatrais eu uso, eu gostaria de contar um segredinho sobre falar um segundo idioma. Não basta falar, precisa atuar. I did not know you spoke French. Oui, bien sûr, je parle français. Qu'est-ce que tu penses alors? Oh, you're so sexy. Eu aqui, falando com vocês, eu sou o professor Felipe. Eu dando aula de inglês, sou outra pessoa. E eu na minha vida pessoal, sou outra pessoa diferente ainda. É que eu sou de gêmeos, isso facilita. É consenso entre os linguistas que para falar um segundo idioma, você precisa encarar um personagem, ou seja, encenar, interpretar. O aparelho fonador de cada idioma é diferente. Então, você assume uma outra configuração para poder falar da melhor forma possível. They say you can imitate anybody, even their voice. Even their voice. E falar inglês usando o aparato fonológico do português é um mau negócio. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Então, vamos usar alguns exemplos de como você precisa mudar completamente a sua personalidade para poder falar inglês. As letras da ortografia NG em inglês é um gemidinho. Olha só, sang, long, song. Então, para falar que eu canto uma música comprida, fica I sang a long song. Eu sei que dá vontade de falar I sang a long song, porque no português não existe esse gemidinho. Então, você vai precisar interpretar o seu personagem para ele fazer esse fonema. Poxa, Felipe, mas eu preciso interpretar e fazer esse gemidinho? Precisa, por dois motivos. Primeiro, se você pronunciar de qualquer jeito, sem, o gringo ele pode confundir. Ele não vai saber se você está falando cantar ou pecado. Cantar é sen e pecado é sen. E a mesma coisa pelo seu ouvido, vai prejudicar a sua audição. Quando o gringo falar sen, você vai estar esperando ouvir seng. E aí você vai entender que é pecado, que era a palavra sen. Tá vendo? Como saber a fonologia vai te ajudar a identificar as palavras. O mesmo acontece com L em inglês, que ele é meladinho, você sobe a língua. Para falar eu sinto em inglês é I feel. Mas a gente, quando vai falar, acaba usando a fonologia do português e fala I feel, que significa eu, poucos. Poxa, gente, para fazer o L em inglês, você precisa interpretar e meter esse L com gosto. Agora eu vou te dar um exemplo de léxico, ou seja, uma palavra. Quando você vai no restaurante e você vai pedir ou escolher uma torta de maçã, por exemplo, é muito comum a gente usar a palavra have e a gente fala I'll have the apple pie. Mas como a gente fica com essa ideia na cabeça de que have é ter, soa muito estranho falar isso. I'll have the apple pie. Eu vou ter a torta de maçã? É muito estranho, mas é a forma correta. E aí a gente acaba ficando inibido, porque o nosso falante de português acha estranho. Agora o exemplo mais engraçado, que é a palavra excited, que parece excitado no português, mas no inglês significa animado, ansioso, empolgado. Então, quando o brasileiro vai falar que está muito animado, ele fica com vergonha de usar essa frase. I'm so excited. Porque ele acha que vai parecer que ele está excitado. Mas no inglês, excited significa empolgado. Poxa, lembra que essa palavra é estranha para você, falante do português. Para o seu personagem, que é falante do inglês, tudo bem, vai dar tudo certo. Então agora eu te conto os meus recursos teatrais. Primeiro, não basta passar conteúdo, explicar coisas ou mostrar como é o inglês. Eu preciso atuar e interpretar o que eu estou falando. Gestos, mímicas, entoações, exploração da quinesfera. São coisas essenciais para estimular o aluno a criar emoções, alegria, empatia, curiosidade e até mesmo raiva.
Em outras palavras, despertar sentimento. O sentimento faz parte da significância dos enunciados. Não existe simplesmente eu falar algo sem significar. Lembra daquela frase? Eu tô muito empolgado? Já pensou se eu falo assim? I'm so excited. Poxa, a não ser que seja ironia, não vai funcionar. E para finalizar, eu gostaria de te apresentar o elemento teatral que eu mais incorporei nestes 11 anos dando aula de inglês. A extravagância. Sem dúvidas, apesar de eu precisar deixar de ser o professor Felipe para dar aula, eu tenho certeza que qualquer aluno meu jamais vai esquecer como se pergunta: você sabe cantar uma música comprida? Can you sing a long song? E se você gostou desse vídeo, subscribe to my channel.